1944. Nesse ano nascia Charles Sobhraj, que mais tarde se tornaria um dos principais psicopatas internacionais. Com o poder de mentir, enganar e manipular, ele conseguiu iludir a canadense Marie André, também conhecida como Monique, para fazer parte de seu desejo de luxo e sangue. Atuando pela Ásia no começo dos anos 1970, o casal do mal viveu pelas sombras das serpentes, quase sem preocupação, quando roubavam e tiravam as vidas de hippies em férias pela Tailândia. A história ganhou uma superprodução da Netflix com o título O Paraíso e a Serpente, que traz os detalhes de um casal em loucura a dois em plena forma. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Dicas de Séries. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui falar sobre uma série que quem tem pedido muito é a Betânia Araújo. É a Betânia Araújo. Ela é membro do canal. Obrigado. Ela sempre comenta tudo, compartilha tudo. Muito obrigado. E em cima disso eu já te peço, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marcar nas suas mídias sociais, indicar para os amigos, porque assim a gente vai fazendo o canal ficar mais legal. E se puder, seja membro. Se não puder, só de você estar aqui comigo, já ajuda em tudo e é legal porque a gente faz esse vídeo para que todo mundo assista. Vamos falar sobre uma série de 2021, mas uma história que não acabou em 2021, porque é uma série baseada na realidade, mas a história que vem lá dos anos 70, na verdade lá dos anos 60, parece que está chegando ao seu fim ou um novo começo agora em 2023, mas isso eu vou contar só mais lá pra frente. Essa série tem alguns personagens importantes, mas você tem um fundamental que é o que liga tudo, que é o Charles Sobhraj. Eu vou começar por ele e vou juntando os outros, já entrando, emendando um pouco na história. O Charles, ele nasce em 1944, ele é filho de um indiano com uma vietnamita, ele nasce inclusive no Vietnã. E o pai, assim que ele nasce, o pai abandona. Esse abandono do pai é usado muito pelo Charles como uma forma de colocar que eu não sou assim porque papai não me amou. Não, ele é assim porque ele é um psicopata, ele é claramente um psicopata. Ele é um mitômano, manipulador, um autocentrado, narcisista ao extremo, sem empatia nenhuma e um psicopata que gosta de sangue. Aí ele já vira até um serial killer. Ele é desprovido da humanidade. Logo cedo a mãe dele casa com um militar francês e muda para a França, por isso que ele também tem a cidadania francesa, e tem outros filhos, e ele diz que ele foi colocado de lado pela família. Ao mesmo tempo que a mãe conta que ele era muito amigo dos irmãos, e um irmão, inclusive, um irmão parte de mãe, falaram para mim que não pode falar mais meio irmão, não sabia. Um irmão por parte de mãe, mais novo que ele, a mãe pega o Charles e o irmão dele conversando, e o Charles ali já novinho, 10 anos, manipulando o garoto para o garoto ir lá e roubar um negócio para ele. Que o Charles não gosta de fazer, ele gosta de fazer os outros fazerem por ele. Ele não suja a mão de sangue, já desde criança. E aí ele pega esse irmão e a mãe vê e fala, que é isso, menino? Tá querendo que teu irmão vire bandido? Você tá louco? Onde estamos? Aí ele fala, sabe o que é, mamãe? Eu sempre consigo um idiota para fazer tudo por mim. Ou seja, com 10 anos ele já tinha clareza de que ele conseguia fazer com que os outros fizessem as coisas por ele. Isso foi crescendo. Já em 1963, ou seja, ele lá com seus quase 20 anos, ele é preso pela primeira vez porque ele tinha roubado um carro, roubado alguma coisa. Ele vai para uma cadeia, que é uma cadeia bem nojentona lá, parece que na França não são as cadeias do Clark lá na Suécia, eles são cadeias mais parecidas com as nossas, mas mesmo nessa cadeia nojentona o Charles conseguia ter muitos privilégios. Ele conseguia manipular todos os policiais, ele se fazia de coitadinho, fragilzinho, franzininho, e isso fazia com que ele tivesse uma cela melhor, tivesse mais coisas dentro da cela que os outros presos não podiam ter, e ele conseguia esses benefícios. Nessa cadeia trabalhava um homem chamado Félix. Ele não trabalhava, ele era uma pessoa que fazia assistencialismo dentro da cadeia. Era um homem muito rico, não tinha muito o que fazer, e ele queria fazer o bem para o outro. E ao invés de ele e ajudar a criança desamparada, ele foi ajudar os presidiários. Eu acho isso muito louvável.
Mas ele era uma presa fácil para um psicopata como Charles. Esse Félix se encanta por esse menino. O menino é muito novo, ele pensa que ele pode reverter a maldade, porque foi logo no começo. Bobinho ele. O Charles, que saca que o cara tem grana, quando sai da prisão se gruda nele. E o cara até tenta, ele fala assim, vou te ajudar a arrumar um emprego. Ele dá um emprego de garçom pro Charles, mas aquilo é pouco para ele. Ele quer ser grande, ele quer ser enorme, ele quer ser rico, ele quer ser milionário, mas não quer trabalhar, né? Então, se você não nasceu rico, não casou com alguém rico, que ele até vai, mas se você não ganhou na Mega Sena e se você não é herdeiro de nada, só vai, se não quer trabalhar, você vai ter que roubar, né? Mas aí, cuidado, porque é um trabalho aí também que você pode ser pego e essa riqueza você não vai poder usar. Afinal de contas, você não tem como mostrar de onde você tirou o dinheiro. O Charles, através do Félix, ainda conhece a Chantal, que é uma menina rica ali de Paris, e ela se encanta. Ali era a presa que ele queria. Uma mulher rica, se encantada por ele, né? E ele vai nessa toada com ela e vai organizando ela. Ele mentia que ele era de família, ele sempre mente. Para cada pessoa que ele quer conquistar, ele inventa uma mentira. Então, para uns ele é filho de ricos indianos, para outros ele é filho de ricos franceses, se ele está na Ásia, aí assim a banda toca com ele. Ele vai sempre se organizando, ele é um camaleão, ele é uma serpente, por isso que a série chama O Paraíso e a Serpente, mas ele é um grande camaleão também. Ele se reorganiza para conseguir chegar na sua presa. E ele mente descaradamente o tempo inteiro, inclusive para a Chantal, e a Chantal sabendo. Porque ela já estava dentro da primeira loucura 2 que ele trabalha, que é com a Chantal, que é essa primeira mulher dele. Quando ele não está lá muito feliz lá com o restaurante, ele pede a Chantal em casamento e no mesmo dia ele é preso, porque ele estava num carro que ele tinha roubado. A Chantal, ele fica preso 8 meses. A Chantal, sabendo que o que ela estava fazendo não era uma coisa muito legal para ela mente inclusive para os amigos e para a família, que ele tinha viajado, que ele estava a trabalho. Ela mente para proteger o horror que ela sabia que os outros iam ver, porque ela sabe que o que ela estava vivendo era ruim. Então você percebe que ela era manipulada, mas ela tinha alguma consciência. Quando ele sai de novo da cadeia, ele pede para o Félix, o amigo milionário que o apresentou para a Chantal, emprestado o carro. Só que nunca mais ele viu esse carro. Porque ele pega a Chantal e cai fora para a Ásia. Ele vai viajar. Antes ele passa ali pela Grécia, onde ele é preso também. Ele vai sempre sendo preso e sempre consegue sair da cadeia e fugir. Ele vai se tornando muito safo. Num país que ele é preso, ele finge que está tendo apendicite, chega no hospital e engana os guardas e vai embora. No outro, ele tem uma fuga espetacular. Ele sempre fugiu da cadeia. E a Chantal ali, sacando, e ele roubando joias das pessoas, ele roubava turistas, isso, aquilo. Não sabemos se ele já estava matando, não existem relatos ou registros e ele não é réu confesso, porque ele até hoje nega tudo que ele fez. Ele diz que é tudo mentira. Então, se ele estava matando, a gente também não sabe. Mas essa cadência de ser preso e tal, a Chantal ainda estava na dele, até o dia que ela é presa junto com ele. Aí quando ela é presa, a cadeia faz ela entrar na realidade e fala, meu amor, é isso que você quer viver? E ela olha e fala, não é isso que eu quero viver. A Chantal, que já tinha um filho com o Charles, cata o filho dela e corre para a França. Ela tem um lapso de uma porta de saída, ela sai da loucura 2 com ele. E ela nunca mais vê o Charles, ela cai fora, não quer mais saber desse homem e vai embora. E ele continua na saga dele pela Ásia. Nesse momento ele já está na Índia e ele conhece aquela que vai vir a ser o seu grande apoiador, ele conhece 2 grandes apoiadores. Um chama Adjai, que vira o chaveirinho dele, o capanga, e o outra que é a Marie-André, que também conhecida como Monique. Ela é a base da sustentação emocional dele. Ou pior, ele é a base da sustentação emocional dela. Porque ele ali começa a construir como se fosse uma seita. Ele começa a ter esse desejo de ter uma seita lá Charles Manson da vida. Seus 2 primeiros seitizados são a Marie-André, a Monique, que vê nele o amor da vida, e esse capanga, esse chaveirinho dele, o Adjai. Nesse momento ele já começa a se orquestrar para
dar um pulo a mais no que... Porque a gente consegue saber o que ele já começa a fazer. Além de ele roubar, ele começa a querer que as pessoas morram. Não significa que ele queira matar. O que ele faz? Ele começa a perceber, e aí é meio que o Dahmer da vida, que eu vou trazer ele de exemplo de novo. Lembra que o Dahmer, eu sempre questiono se ele escolhe as vítimas pelo prazer ou se ele organizou o prazer em torno de vítimas que ele poderia passear perto e não ser pego. Eu tenho comigo que é mais por esse lado. Que o Dahmer começa a matar negros e estrangeiros ilegais, porque essas são pessoas sem qualidade para a polícia à época para serem procuradas ou investigadas. E ele, o Dahmer branco, bonitão, se passava mais por ileso. Isso acontece também com Charles Sobihai. O que ele faz? Ele percebe que o mundo estava num movimento hippie. E os hippies viajavam muito para lá e para cá, numa vida muito mais simples, blá, 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 blá. E num momento, num contexto histórico importante, onde você não tem internet, você não tem telefone em todos os lugares. Pra vocês terem uma ideia, telefone à época no Brasil era um bem patrimonial. Você tinha que colocar, você tinha que dizer que você tinha um telefone no seu imposto de renda. Você vendia telefone, era um carro, era como se você tivesse um carro. Não é como é hoje, você entra em qualquer lugar, pega um chip e coloca. Cidades grandes como São Paulo, você tinha os tais telefones de recado. Você tinha um vizinho que conseguia um telefone para ganhar uma grana, esse vizinho deixava você dar o telefone dele de recado. Então você ligava e falava, quero deixar um recado para o Beto. Aí o vizinho anotava e eu pagava ali uma mensalidade para ele. Isso acontecia muito na década de 70, principalmente, porque é importante as pessoas entenderem por que essas pessoas que estavam viajando, esses hippies que estavam viajando, não tinham tanto contato diário com suas famílias. Porque não era fácil, ligação internacional era uma porcaria, nem todo mundo tinha dinheiro para pagar e nem todo mundo esperava uma ligação todo dia. O que se tinha muito eram cartas, cartões postais, mas nem todo mundo fazia esse tipo de carinho para com o outro que estava num outro país por você. E o próprio movimento hippie, o Charles percebe que muitos desses hippies também tinham se distanciado dos seus. Então, ele percebia que, o hippie não era uma pessoa bem vista. Ele também, um hippie. 2, muitos deles não tinham mais raízes, já tinham cortado. Então, essas pessoas sumirem, ninguém perceberia. E ele passaria mais ileso. Claro que nem todo hippie tem dinheiro, mas todo hippie tem documentos. Eu tenho para mim que esses passaportes que ele pegava também era uma forma de ele ter um souvenir das suas vítimas. Com esse processo de ele pegar essas pessoas, ele conseguia esses documentos, alguns deles até tinham dinheiro, mas esses documentos facilitavam ele transitar pela Ásia para pegar turistas ricos. E os hippies traziam para ele a possibilidade desse inúmero montante de documentos, porque ele, Charles, falava muito bem inglês, francês, não sei se espanhol, mas em todas as línguas asiáticas ali por onde ele passeava. Então era muito tranquilo eles passar por um americano, por um australiano, por um francês, por um canadense. Então ele conseguia pegar essa turistada, exercer o seu fascínio da morte, de alguns roubar muitas coisas e também ficar com esses documentos. E ele se moldava, sempre dentro da mentira e da manipulação, para atrair a vítima. Então, como eu falei, horas ele era rico, horas ele era famoso, ele via o que fascinaria aquelas pessoas e o traria para trazer para ele. Numa dessas viagens que ele está fazendo, só uma coisa antes, ele também tinha uma namorada lá no meio que o pai tinha uma joalheria, e ele conseguia com essa namorada que a mulher pegasse pedras preciosas para ele vender. Ele nem pagava. O pai, ele falava que ia casar com a menina, ele já estava com a Monique sabe até disso. Então ele está sempre manipulando. Então, através dessa moça da joalheria, filha do dono, ele consegue essas pedras preciosas para vender. Ele começa até a ganhar uma grana disso, de fazer vendas internacionais sem imposto, vamos chamar assim, o tráfico de pedras preciosas. Numa dessas viagens, ele e a Monique estão num restaurante e vem um casal holandês, que estava de férias de lua de mel. Eles percebem que os caras têm mais grana.
E ele atrai esse casal com um anel, ele oferece, olha, por que você não, esse anel de diamante, não sei o que lá, podia ser para sua mulher, para sua noiva, sei lá, que vocês já tinham casado. E o menino fica, mas é muito caro. Eu falo, não, mas eu faço um bom preço para você, eu quero que você seja muito feliz. E o cara compra esse anel dele. E ele fala, por que vocês não dão uma passadinha lá na Tailândia? A gente tem a nossa casa lá, vai ser um prazer receber vocês. Vamos para a Tailândia, vamos se ver, a gente gostou tanto. Chega até a ter um clima, você acha, fala assim, uma hora, fala, que vai ter uma festinha aí dos 4, mas isso não acontece. O Charles e a Monique voltam para a Tailândia e o casal de holandês aparece depois. Só que esse casal de holandeses, eles, inclusive, vão para um hotel, que a menina não queria ir para a casa do Charles. E só que o capangão do Charles, lá o Adjai, o chaveirinho dele, vai atrás dos dois para levar para a casa do Charles, porque ele vai buscar eles no aeroporto, eles conseguem parar no hotel. E aí chega na casa do Charles e fala, não, de jeito nenhum, vocês vão ficar aqui em casa, não vão ficar em hotel nenhum, vocês vão ficar aqui. E eles ficam, porque era um condomínio legal, assim, de apartamentos, com piscina, todo mundo meio hippie, todo mundo com muita dança, muita música, muito tudo que você quisesse tinha ali. E eles vão ficando. E eles, ali, nesse primeiro dia, eles passam mal. E o Charles fala, não, isso é a água daqui, mas a gente tem como consertar. A Monique, dentro dessa organização cruel, ela era alquimista. Ela que conseguia fazer com que as drogas fossem colocadas, sem as pessoas perceberem, que elas estavam sendo drogadas. E eles não simplesmente pegavam, roubavam e matavam. Tinha um processo de tortura, tinha um processo de prazer de ver o outro sofrer. Então esse casal, por exemplo, eles ficam dias ali, uns 2, 3 dias, sofrendo náuseas, dores, e ela falando, toma isso daqui, que isso daqui vai te ajudar a melhorar. Era o que ela dava que colocava eles naquela situação horrorosa. Não era água nenhuma, era ela. Até que o Charles resolve se livrar desse casal, guarda essa informação que é importante, porque vai culminar daqui a pouco no nosso super-herói. O Charles manda dar um fim nesse casal, e eles são mortos queimados, e parece que queimados vivos. Há a possibilidade de eles terem carbonizados vivos. E o Charles também começa a ter, em paralelo aqui, o desejo de aumentar a sua seita. Mas ele não queria mais só pessoas como a Monique e o Adjai que falavam sim para tudo para ele. Ele queria pessoas que fossem um brinquedo deles. Ele começa, mais do que só escravizar, ele começa a zumbizar as pessoas, a transformar eles em zumbis. De que forma? Na série aparece o Dominique, um francês, mas ele é a junção, na verdade, de 3 pessoas, inclusive o Dominique real, que passaram por isso. Ele elegeu, não sei porquê, algumas pessoas que ele, ao invés de só matar para pegar os documentos, ele pega essas pessoas, tira os documentos dela, guarda no cofre. Mas, vou guardar para ninguém te roubar, tá? Não é que ele pega, me dá aqui, não. Ele vai, a manipulação ela é de pouquinho em pouquinho, ele nunca chega a te dar um soco na cara. É o que eu falo, relação abusiva não começa com o cara dando um soco na cara da outra, porque a outra vai pegar um negócio e vai dar nele. É de pouco em pouco. Primeiro começa com a humilhação, começa até eu te dar o soco. Quando eu te dou o soco, eu já estou com você na minha mão. A mesma coisa acontece com ele no zumbi. Ele está, em princípio, te protegendo, te permitindo morar no apartamento, você não está gastando nada, você está comigo. A Monique, ela dá um pouquinho só desse veneno que faz mal. Pouquinho, para a pessoa passar mal. Sabe, tem uma dor de estômago. Aí ela dá um outro complemento que é para ele passar mais mal. E a pessoa começa a ficar viciada naquele negócio de que piora e melhora, piora e melhora. Na série, na vida real foram 3 pessoas zumbizadas dessa maneira. Na série tem só o Dominique. Porque, inclusive, os produtores não sabem o que aconteceram com esses outros 2. Não se sabe. O Dominique, você tem a biografia dele até hoje. O Dominique começa a perceber que ele está sendo... e ele quer ir embora. Ele quer ir embora para casa dele. Ele é francês, ele quer ir embora para casa. Ele não pode falar com os pais, não pode falar com mais ninguém. E uma vizinha da frente, que é um personagem real também, uma francesa, ela já está sacando o Charles e a Monique. O Charles não faz nada com ela porque ela é uma vizinha, vão perceber, mas ele dá um toque, fala, garoto, você se liga comigo, hein? Não se mete com as minhas coisas. Que eu te meto você nas minhas coisas. Olha ela comigo, hein? Ele dá umas nela assim.
E ela fica, mas ela já estava sacando que ele ficava com os documentos das pessoas, que pessoas entravam e não saíam. E ela, inclusive, ajuda o Dominique a fugir, porque tem um momento que o Charles e a Monique viajam também lá com o Capanga, e na série é muito boa, que você fica muito nervoso, porque você acha que eles vão chegar e vão pegar e você fala, sobe menino logo. E ele consegue fugir. O Dominique hoje está bem, está casado, com filhos, continua viajando para lugares exóticos dessa maneira. Claro que a culpa não é do lugar, mas eu ficaria traumatizado. Não iria, acho que eu não sairia mais de casa. Com relação a tudo isso, tem um casal holandês que sumiu, tem uma vizinha vendo as coisas. Isto daqui vai culminar no nascimento do super-herói, porque a gente não tem o bandido, não tem o do mal. Numa história vai ter o do bem, a balança é assim da vida, que é o nosso super-herói, que é um holandês. O holandês é um diplomata, ele é do corpo diplomático da Holanda, ali na Tailândia. E era um garotão novo, que estava ali começando a sua vida junto com a esposa, ele estava super animado e tudo mais. E ele vai, o nome dele é o Herman Nippenberg. É o Herman Nippenberg. É o Herman Nippenberg. Ele é um diplomata holandês, de um cargo baixo, mas um diplomata ali já em trabalho não baixo, ele era de um cargo mais comum, assim. Ele era casado com a Angela Kane, que é super importante também na história, ela vai ser super apoiadora dele para o que vem por aí, porque chega até ele uma carta de uns familiares de um casal holandês que sumiu pela Tailândia. Porque antes daquele casal holandês ir para a Tailândia, eles avisam os seus familiares. E ele fala, ó, a gente vai para a Tailândia. E eles somem. E esses familiares estão tentando achar esse casal já faz um tempo. E ninguém dá muita bola, nem na polícia da Tailândia, a polícia da Tailândia muito menos, e nem mesmo lá dentro da embaixada holandesa. Mas essa carta chega na mão desse cara, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: um diplomata serve para o seu povo, ele serve para servir o seu povo. Eu, como diplomata, estou aqui para servir o povo holandês. Se eu estou aqui e tem holandeses precisando de ajuda, eu tenho que servir a eles. Eu acho super lógico esse tipo de pensamento dele. Estranho é que é um diplomata que não pense assim. Só que ele, inclusive dentro da embaixada mesmo, ele é retaliado. Falam, para de se meter nessa história, não se mete nisso. Ele começa a ficar inquieto, de saber cadê esses casal holandeses, né, desses dois holandeses. Ele é avisado que que 2 corpos carbonizados foram encontrados. Já tinham sido estudados ou investigados como um possível casal australiano, um casal que sumiu. Não se sabe se foi pela mão do Charles, mas é bem possível. Esse casal, os australianos já foram dados que não eram eles. O Herman, que vai até lá o necrotério e ele vê os corpos carbonizados. Ele disse que foi a pior coisa que ele viu, o cheiro e tudo mais. Só que não tem como, você não tem teste de DNA. Eles estavam absolutamente irreconhecíveis. Como que eu vou saber se são eles? Tem a arcada dentária. O Herman pede para a família desse casal os registros dentários deles. Que bom que esse povo ia ao dentista, né? E eles recebem os registros. O Herman pega uma dentista holandesa que estava, inclusive, na Tailândia, e pede para ela, pelo amor de Deus, me vê esse cadáver aqui, vê se são eles. E bate, bingo, eram eles. Ali você tinha uma coisa, o casal foi descoberto, agora quem matou? O que aconteceu com eles? Por que carbonizados? O que aconteceu? Isso vira o foco de vida desse diplomata. Ele quer saber o que aconteceu. E é uma coincidência de um roteiro que só a vida pode escrever para não parecer piegas, que aconteceu dias antes, numa festa diplomática, num bar qualquer ali. Um outro diplomata de outro lugar, acho que é um diplomata francês, conta para ele que ouviu falar que tem um cara na Tailândia com alguns passaportes de estrangeiros e que essas pessoas não apareceram para pegar. E se comenta isso. Quando ele vê o corpo carbonizado, ele fala, opa, e aquela história desse cara aí que tem os... Será que não é o mesmo? Ele vai atrás e descobre com esse cara que quem conta para ele
sobre o Charles, que tem um cara com passaporte, é a vizinha francesa que mora em frente ao Charles. Essa mulher é que ela está procurando ajuda, ela já está procurando ajuda, ela já está falando, meu Jesus, estão matando um monte de gente, vocês não estão fazendo nada, gente, nada. Começa o cerco ao Charles, que é maravilhoso que uma das vezes a polícia vai entrar, pega, ele está com o passaporte americano, e ele fala em inglês, eu não sei do que vocês estão falando, eu sou esse fulano aqui. E a polícia fala, ai, desculpa, eu bati na porta errada, e vai embora. É impressionante, né? Há lá vários casos quando você fala, meu Deus do céu, o cara estava lá dentro. Há lá a Liana Friedenbach que eu contei aqui. E ele não é preso, ele percebe o cerco e pega a Monique e o chaveirinho dele e cai fora, vão fugir. Ali ele começa já a se perder, porque ele já entrou num ciclo muito forte. Inclusive ele é conhecido como o serial killer do biquíni, porque algumas das suas vítimas, eu li algumas, várias, mas parece que são só duas. Duas mulheres de biquíni são encontradas boiando nas águas ali de Bangkok. Porque ele não tinha uma única forma de mandar matar. Uns eram queimados, outros eram por tiro, outros eram por facada, cada um era de um jeito. E essas moças foram mortas afogadas. E essas moças aparecem, então vira o assassino de biquíni, por isso que ele também é levado pelo biquíni. Na Índia o chamam de serpente, porque ele é uma serpente que consegue ir andando, se escondendo até te dar o bote. O serpente vem lá da Índia. Nessa saída dele, fugida de Bangkok, lá da Tailândia, que ele vai de carro também, eles acabam indo por vários países, onde ele vai roubando, porque o que eu falei, ele já está acostumado, ele quer roubar, ele quer viver no luxo, ele quer matar, gente, ele quer sangue e dinheiro. Não sei se quer rock and roll e deve querer sexo também, porque como bom psicopata é um tarado. Só que aí ele já vai se atropelando. Eles já não sabem mais por onde caminhar sem aquele local tão seguro que era a casa, com todos aqueles artifícios que já existiam. Ele já tinha uma máscara social lá na Tailândia. Isso é na década de 70, ali, eles ficaram alguns anos fazendo isso, né? Porque ele é preso em 76. Então, ele tinha já aquele conforto daquela casa, o conforto das suas máscaras, a segurança dos passaportes, ninguém descobrindo ele, eles matando quando queriam, roubando o que quisessem, fazendo uma vida de luxo. E de repente tudo isso cai. Só que ele quer manter essa sensação de poder que ele tinha. E não tem mais, porque os únicos feitiçados dele são esses dois, a Monique e o chaveirinho dele, o Capanga, que é um homem mau, mas é um patife, não sabe pensar. Ele matava de acordo com o que o outro mandava. Ele não sabe pensar como vai matar. É o outro que fala, faz assim. E eles seguem. Num determinado momento na Índia, eles têm uma ideia fantástica. Eles roubam joia, eles acabam tudo dormindo numa pensão vagabunda, é uma coisa assim. Eles veem um grupo de estudantes franceses, e sei lá o que ele deu na cabeça dele, vou roubar todo mundo de uma vez. E eles drogam essas bebidas desses estudantes com o professor, inclusive. O professor, só que não drogam direito, uns começam a passar mal antes da hora. Porque o professor tinha todos os passaportes, né, o dinheiro dele, ele queria roubar aquela mochila desses estudantes. E tudo de uma vez, não podia ser de pouquinho, tinha que ser logo, porque ele queria logo comprar um Rolex. Ele pega com isso, o professor saca e ele é preso. Nesse momento ele é preso lá na Índia. E ele vai preso. Ele e a Monique vão presos. O chaveirinho, não lembro se ele ficou preso também, porque um chaveirinho a gente não dá muita bola. Mas a Monique e ele vão presos. Avisam, inclusive... uma coisa. Ele passou antes pelo Nepal. E lá no Nepal ele também matou umas pessoas e ele, de novo, quase foi preso de novo, mas ele enganou o policial com documentação, porque... Ele enganava, ele era muito fácil de enganar as pessoas. E ele foge do Nepal. E aí, inclusive o Herman é avisado pelo Nepal que ele está com o possível Charles, ele manda a documentação, só que até chegar a documentação demora e o Charles é liberado por conta da... Não, o Nepal podia ter parado ele antes. E não parou. Então, voltando para a Índia, que é na frente disso. Aí eles são presos, ele e a Monique são presos cada um numa cela. Quando são separados em celas, a Monique, como a Chantal, cai em si, inclusive porque ela está com um câncer devastador. É a Monique quem conta sobre o casal holandês, porque o diplomata holandês só pode fazer, em princípio, coisas também só pelo casal holandês.
Então a única confissão que tem de que o casal de holandeses ficou no apartamento deles, que eles foram envenenados, que eles foram mortos, que eles foram roubados e usados os passaportes, quem fala isso é a Monique, a Marie-André. O Charles, ele nunca confessou nenhum crime dele, nenhuma morte. Tem gente que fala que ele confessou 13 mortes entre 1971 e 1976, só que ele nega isso. Então você não tem uma confissão real, não tem assinado isso daí. Tem vídeo, então seria mais complicado ainda. Na cadeia, a Monique, inclusive, ela tem poucos dias de vida. Eles liberam ela para ela morrer no Canadá. Ela volta para o seu país e morre lá com a sua família e não vê mais o... Tem uma cena bonita na série dos dois conversando, mas não sei se aquilo é real. Acho que pode ter sido uma liberdade do autor, que é muito lícito isso. Monique morreu, o Charles continua vivo, ele é psicopata, ele não está nem aí para ela, está aí para ele. Ele dentro da cadeia era rei. Parece que os guardas eram seguranças pessoais dele. Ele morava numa celas, ele tinha 3 celas só para ele. Ele tinha meio que uma suíte presidencial só para ele, televisão, tinha tudo. Só que o que ele saca? No Nepal, o crime dele não prescrevia e não prescreverá jamais. Na Tailândia, o crime lá da morte do casal holandês prescreve em 20 anos. Ele está preso não sei se 20 anos ou um pouco mais, mas ele vai prescrever. Ele tem prescrição. Na Índia, ele saca que, se ele for solto, tem um acordo para mandar ele para a Tailândia. Então ele não pode ir, porque na Tailândia, além de ele ser processado, lá tem pena de morte para o que ele fez. Ele quer matar, ele não quer morrer. Então ele tem uma brilhante ideia. Depois de 10 anos preso da Índia, ele faz uma festa de aniversário, com docinho, bolinho, tudo doidinho. E ele pôs um monte devia ter aprendido já com a Monique, um monte de coisa para as pessoas dormirem. A gente dorme a cadeia inteira. Parece que isso é muito real. Parece ficção, mas é real. Todo mundo dorme, os guardas, todo mundo dorme. E ele foge com mais 5 caras ou 6 caras. Só que ele foge para ser preso. Porque ele sabia que se ele fugisse, quando ele fosse preso, ele teria um acréscimo de 10 anos na pena dele, que era o que ele precisava. Ter mais tempo para conseguir que o crime na Tailândia prescrevesse. E ele faz isso. Tanto que quando ele sai da Índia, ele sai direto para a França. Ele volta para a França, que é um país dele, né? Ele tem a cidadania. E na França ele vira celebridade. Porque o que ele quer? Ele quis ser célebre, notado. Ele gosta de se ver no jornal, mesmo falando que ele matou um monte de gente. Chega na França, ele começa a vender a entrevista. Quer me entrevistar, custa isso. Quer me entrevistar, custa aquilo. Você quer me entrevistar, custa tanto. E ele vai vivendo assim, até que um produtor, chega para ele e paga 15 milhões de dólares para ele. 15 milhões de dólares para ele na década de 90. É dinheiro para caramba. Se hoje lá era mais ainda, era 3 vezes mais. Ele ganha 15 milhões de dólares, ele passa os direitos para um livro e para um filme. Eu não sei se foi feito. Se foi, não deu muito sucesso. Procurei e não achei. Você achou e viu, me fala, se vale a pena ver. Só que isso vai entediando o moço, né? Porque ele era uma pessoa que assim roubava, mentia, ludibriava, matava. Era tão gostoso, a vida dele era tão intensa, a vida dele tinha tanta coisa, gente, para fazer. E de repente ele é um senhor rico na França, sem muita coisa mais. A história dele começa a cair, ninguém mais quer falar com ele. Ele fica chateado. Aí ele pensa em 2003, estou tão sem fazer nada, eu vou para o Nepal. Por quê? No Nepal o crime dele não prescreveu. Em 2003 ele vai para o Nepal e ele é preso. Ele ganha uma prisão perpétua. Mas é uma prisão perpétua que não é tão até o fim da vida, não. Por quê? Inclusive o próprio Herman, quando ele é preso, quando ele é solto na Índia, ele é avisado, pô, o cara está solto, é melhor você, né? É melhor você se livrar. Ele já está separado da mulher dele. A Ângela, a mulher dele, já virou uma super diplomata lá na ONU. Ele está separado há muito tempo, mas eles têm uma conversa. E isso virou era o foco dele ver o Charles preso. Ele conseguiu, viu ele preso lá na Índia. Não pelos crimes que ele cometeu na Tailândia, mas ele estava preso de alguma maneira. Quando ele é solto, falam, se liga, esse cara pode querer se vingar de você. Ele falou, eu não vou não vou ter medo desse cara. E eu acho que não é muito estilo do Charles, se vingar de alguém que de alguma maneira o idolatra. Porque ele viveu a vida em função de ver esse cara preso.
Então o Herman já está vivendo a vida dele também lá de diplomata. É graças à documentação que o Herman fez, todo esse dossiê que ele fez, que o Charles é preso no Nepal e lá no Nepal ele ficou. Até dezembro de 2022. Agora, acho que 23 de dezembro de 2022, o Nepal libertou. Eu pergunto, não era prisão perpétua? Prisão perpétua não é para ser para sempre. Mas eles acham que ele está muito velho, está com 78 anos, se eu não me engano. Não pode estar com 44, 78 anos. É exatamente isso. Ele falou, tá velho, sabe o que faz com o velho? Manda ele para outro país que eu não quero ficar pagando as coisas para ele aqui. Então ele virou um senhor, solto agora. Com um detalhe, ele casou com a filha do advogado dele do Nepal. A menina tem 20 anos. Para você ver como ele não consegue parar de manipular. Ele agora está solto, está morando já de novo na França, já está na França, já está lá em Paris. Pergunta que eu faço, se esse homem morrer com 99 anos, ele tem ainda 20 anos de vida, ele vai aprontar, né? Ele não vai conseguir não manipular, ele não vai conseguir não fazer nada. Tudo bem que é um senhor, pode estar mais, com mais dificuldade de fazer as coisas, mas a mente está lá. E a manipulação existe. Ele não casou com uma menina de 20 anos. Um senhor de 78. Ele não tem aí muita... Eu não sei. Eu aposto que vem aí a minissérie parte 2 da Netflix. Essa minissérie da Netflix, Paraíso da Serpente, é absolutamente fantástica. Ela é super bem produzida, super bem feita. Tem imagens iguais às fotos que ele fez. Olha aqui. Então você não sabe, às vezes, qual que é a real, qual é a ficção. Ela tem, um elenco absurdamente bem feito. O elenco todo conversou com as pessoas reais e vivas, com exceção do Charles. A Netflix não quis falar com ele, os produtores não quiseram falar com ele, e eu dou toda a razão. Porque ele é um mentiroso, é um cara que só quer aparecer, vai pedir dinheiro. Pagar ele para quê? Né? O problema não é pagar uma história, o problema é pagar o cara para ficar mentindo, porque ele não confessa. Ele não vai virar para o produtor e falar assim, eu matei 28 pessoas, quer saber todas? Não. E a série tem uma coisa muito legal, que é a Ryan Murphy. Ela resgata o valor das biografias. Porque as vítimas, assim como o Ryan Murphy fez no American Crime Story Versace, que ele resgata a morte dos gays, resgata a história dos gays mortos por aquele imbecil daquele menino, porque é gay, pode morrer. Na época hippie, ninguém liga para isso. Então tem um resgate dos nomes, das pessoas. Isso eu acho muito legal quando consegue se fazer, porque o Dahmer também foi feito isso, na série do Ryan Murphy. Dahmer também se resgata todo esse histórico e se dá dignidade às vítimas. Isso acontece no Paraíso da Serpente. Eu acho isso muito legal quando o produtor consegue contar uma história muito bem contada e, principalmente, colocar também certos valores para as pessoas que não tiveram esses valores no momento certo. Então, é bonito, é legal de ver. É legal, você olha e fala assim, a minha profissão, de alguma maneira, ajuda o mundo. E eu acho que essa série ajuda, principalmente as famílias dessas vítimas, né? Que muitas vezes, hippie, também quer o quê? Tá na Tailândia fazendo o quê? É hippie. As pessoas fazem isso, né? Tá, você tá mandando o celular na rua, quem manda andar com o celular na rua, você não quer ser roubado? Acho que o celular é para andar na rua falando. O errado é o cara que rouba. Então a mesma coisa os hippies. O problema não é você ser hippie. O problema é ter uma pessoa que quer te matar. Esse é o problema. Então a série traz esse resgate, isso é muito, muito legal. Os atores são, o cara que faz o ator que faz o Charles, ele é absolutamente, a caracterização dele é um arraso. O ator que faz o diplomata holandês, muito bom também, já vi ele em vários filmes, mas eu quero chamar a atenção para a atriz que faz a Monique, ou Marie-André, ela tem esses dois nomes. Ela é uma atriz jovem, fascinante. Eu assisti ela primeiro no Vitória, na série Rainha Vitória. Quem gosta de dramas reais, históricos, eu recomendo muito essa série Vitória, que é sobre a Rainha Vitória, que é a bisavó da Rainha Elizabeth, ou seja, a tataravó do rei Charles. Ela que tinha tido o reinado mais longo antes da Rainha Elizabeth. E ela também começa a ser rainha muito nova, também como a Rainha Elizabeth, com 19 anos. E ela foi, tanto que tem a Era Vitoriana.
Assista. Eu assisti essa série na época no GNT Play. Eu acho que nem existe mais isso. Deve estar na Globosat Play. Não, deve estar na Globoplay. Ou não sei, em algum outro streaming. Dá uma procurada porque essa série vale muito ser assistida. Essa série... Infelizmente, eu já adianto um spoiler. Não teremos quarta temporada e a terceira temporada termina de uma maneira que você grita e você fala: como que eu não tenho já o primeiro episódio da quarta? E não teremos. Ainda bem que eu sei a história da Rainha Vitória. Então eu sei que vai acontecer. Se você chegar lá no final da terceira temporada, dá uma gugada, busca, vai ler alguns livros, que você vai descobrir, porque é uma história real. Então você consegue... Não é uma ficção que acabaram pela metade, que a gente não sabe mais por onde vai caminhar, né? Tipo Santa Claritas, que termina daquela maneira, a série lá de Santa Claritas da Netflix. Adoro, com a Drew Barrymore. E acabou, porque eles brigaram por causa de dinheiro. E eu fico sem a história. Da Rainha Vitória você consegue saber o que vai acontecer, porque a história real se completa, não é? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, botar nas suas mídias sociais. Não é porque o Dati Ótima não está comigo que é menos importante. Ela está dormindo. Ela é uma senhora. Ela olhou para mim e falou: chega, eu já gravei muito hoje. Obrigado. E mandem as suas dicas a Betânia, porque eu não consigo ler tudo, mas eu leio. Obrigado, Betânia Araújo. Eu já tinha visto a série. Se você não viu, assista. Se você já viu, faça como eu, assista de novo, porque vale muito a pena. E era uma série que eu já tinha visto lá atrás, 2021, precisei rever para dar umas lembradas de alguma coisa, né? Senão a gente esquece. Obrigado e até depois. Obrigado e até depois é bom, né? Obrigado e até daqui a pouco. Não aguentei, fui buscar ela só um pouquinho. Ah, carinha de soninho, ela tá dormindo, vou deixar ela lá dormindo. Só trouxe para vocês verem também. Tá até sem áudio, o áudio tá uma porcaria porque eu tirei o microfone. Mas, ó, dá pra ver. Ela aqui, ó. Filha da... Boa tarde, bom dia, boa noite. Vou te levar pra dormir. Mas você tem um grande que é o Charles... Como é que é, meu Deus? Toda vez que eu falo... Subhigh. Ao mesmo tempo acontece isso com o Charles Samhigh. Deu para o nome dele, certo? É Samhigh. Subhigh. Eu tenho para mim que os passaportes que ele pegava de todas as vítimas eram também os seus troféus, os seus souvenirs das vítimas que ele... Vamos passar a polícia. Nunca sei se é polícia ou ambulância. Passou? Passou. Agora é helicóptero, passou ali. Helicóptero, é ambulância, é caminhão. E a gente está aqui, eu estou fazendo esse vídeo pela segunda vez, porque eu não sei o que aconteceu, este microfone não ligou. Então eu estou falando, tem um eco. Então eu estou aqui fazendo tudo de novo, mas a gente merece e o vídeo vai ficar ainda melhor. Porque eu sou persistente. Bom, vamos voltar aqui. Mas tem um pedacinho dela no making off do que eu fiz para o outro vídeo. Espero que esse daqui tenha saído bom áudio. Eu só vou saber daqui a pouco. Por isso se inscreva, curta, compartilhe, porque a pessoa não precisa chorar.